Muito boa noite, nós estamos muito felizes porque você escolheu acessar esse canal e assistir conosco mais um episódio da série O Livro de Daniel, do passado para o futuro. Já estamos há 7 semanas estudando o livro de Daniel, cada semana um capítulo. Se você quer assistir um episódio que você perdeu, alguns dos capítulos anteriores, é só procurar nesse canal e você vai ter a oportunidade de assistir os episódios que já passaram. Hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 8 do livro de Daniel. Quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 8. Pode deixar sua Bíblia aberta, que nós vamos estudar vários versos desse capítulo especial, um dos capítulos mais fantásticos do livro de Daniel. E antes da gente estudar, antes da gente entender e tentar conjecturar tudo aquilo que Daniel quis nos ensinar nesse capítulo, eu queria convidar você para fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus sabedoria para nos ajudar a entender o texto bíblico de hoje. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado porque nós podemos hoje estudar a Tua Palavra. Estamos aqui direto da igreja de Barão Geraldo, queremos pedir uma bênção, não somente para os membros dessa igreja, mas todos aqueles amigos, irmãos que nos assistem da sua casa, onde quer que estejam. Abençoa-os, visita-os, derrama a Tua bênção sobre eles. E agora, Senhor Deus, ao abrirmos o livro de Daniel no capítulo 8, nos ensina, nos ajude a entender a mensagem que o Senhor tem preparado para nós. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema, o título de hoje é O Cronômetro do Juízo. O Cronômetro do Juízo. Talvez esse seja o capítulo que mostra justamente o cronômetro, o tempo que falta para o juízo começar. O que dá o start para o tempo em que começa o juízo. A razão pela qual nós chamamos então o tema de hoje, do estudo desse capítulo, de O Cronômetro do Juízo. Muito bem. O capítulo 8, ele traz mais uma vez o vislumbre da sucessão dos reinos mundiais. Assim como foi no capítulo 7, assim como foi no capítulo 2, o capítulo 8 também traz esse mesmo vislumbre dos reinos mundiais. No entanto, o capítulo 8, ele tem uma ênfase diferente do capítulo 7, ou seja, o capítulo 8 é um paralelo do capítulo 7, mas com uma ênfase diferente. No capítulo 8, os dois reinos são aparentemente omitidos. Então percebam, é um paralelo do capítulo 7, mas no capítulo 8, 2 desses reinos são omitidos. Mas os detalhes do juízo, conforme a gente estudou semana passada, eles são aqui ampliados. Por isso que é importante a gente estudar e entender direitinho. Eu quero começar convidando você para ler comigo o livro de Daniel 8, capítulo 8, verso 1 e verso 2. Daniel capítulo 8, verso 1 e verso 2 diz o seguinte: No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu me vi na cidadela de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulam. Olha só, vamos tentar aprofundar um pouquinho aqui. Primeiramente, eu quero reforçar uma expressão que aparece ali logo no comecinho. Essa expressão, olhei e eis. A visão tem duas partes que são introduzidas pela mesma frase, olhei e eis. E tem uma terceira parte da visão que deixa de ser no campo visual e passa a ser no campo da audição, que é quando ele escuta os anjos conversando, ok? Mas as duas partes visuais que Daniel vê, elas são introduzidas pela frase olhei e eis. Existe a expressão aqui, a designação da cidadela de Suzã.
A cidadela de Suzã está a 370 quilômetros de distância da Babilônia. E posteriormente, ela se tornou uma das capitais do Império Persa. Ok? Posteriormente, ela se torna uma das principais cidades e é uma das capitais do Império Persa. Existe nesses dois primeiros versos a menção ao canal de Ulai. Canal é, dentro do contexto bíblico, símbolo de prosperidade. Canais eram base para a agricultura próspera e abundante. Por que eles faziam canais? Para a agricultura. A agricultura era símbolo de prosperidade, ok? De abundância. Portanto, a expressão do canal denota abundância e prosperidade. E por fim, assim como no capítulo 7 e no capítulo 2 não, é um paralelo do capítulo 2, mas assim como no capítulo 7, a visão mais uma vez usa a imagem de animais para representar reinos e povos que iriam dominar o mundo. Pois bem, tudo claro até aqui? Podemos avançar então agora no verso 3, o verso 4 e o verso 20. Deixa eu só fazer uma pequena introdução para você sobre o plano geral do capítulo. Por que eu estou colocando um verso no começo e um no meio para o final? Porque assim como no capítulo 7, o capítulo 8 ele está estruturado com a apresentação da visão e posteriormente, na segunda metade do capítulo, nós encontramos a interpretação da visão como dada pelo anjo. O capítulo 7 funcionou assim, o capítulo 8 também. Então, até a metade do capítulo, nós encontramos a descrição da visão. E na segunda metade do capítulo, nós encontramos então a interpretação da visão dada pelo anjo. Portanto, se a gente unir as duas partes, a gente pode ter uma compreensão ainda maior da visão que foi dada a Daniel. Por isso que vamos ler o verso 3, o verso 4 e o verso 20. Ok? Verso 3 diz assim: olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe, e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Verso 20: o carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. Ok? Então, essa segunda parte, o anjo deu já como interpretação. Olha que coisa curiosa. Se você ler lá no verso 1, você vai perceber que essa visão foi dada para Daniel quando Babilônia ainda dominava o mundo. Babilônia ainda estava sob o domínio do mundo. E Deus já antevê, e diferente do capítulo 7, do capítulo 2, onde ele apenas expressa que eram reinos, agora no capítulo 8, o que ele faz? Ele diz exatamente qual é o reino. O próximo reino será Medos e Persas. Ok? Isso é um fato interessante, porque logo em seguida, Deus também vai apresentar o reino seguinte. O que mostra mais uma vez, reitera ainda mais, que Deus está no controle da história e Ele conhece o fim desde o princípio. Bom, o carneiro ataca em direção ao ocidente, ao norte e ao sul. Algumas versões dizem que o carneiro dá marradas em direção ao ocidente, ao norte e ao sul. Por que ele ataca nessas direções? Isso é um movimento de domínio na qual os medos e persas avançam. Não fala do reino da direção leste por uma razão muito simples, porque é do leste que este reino está vindo. Então ele vem do leste e ataca em direção ao norte, ao ocidente, que é o oeste, e ao sul. Ok? Existe aqui algumas referências muito similares ao animal que no capítulo anterior representa os medos e os persas. O chifre maior que o outro e seu apetite se comparam ao urso do capítulo 7. Ele, portanto, representa o mesmo reino do urso.
Existem alguns elementos que são muito similares entre os dois, e ele representa então o mesmo reino do urso, que aqui é apresentado nominalmente pelo anjo como sendo dito dos medos e persas. Prosseguimos então no versos 5 a 8, verso 21 e 22. Vamos ler lá. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra, sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres, que eu tinha visto ao lado do canal, e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. Aí, verso 21, o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. Olha como a descrição da Bíblia é clara. O anjo aqui diz com vários anos antes de surgir o poderio grego, vários anos antes de aparecer um tal de Alexandre o Grande, que é aqui representado pelo chifre notável, o anjo já diz a Daniel que é a Grécia, este reino que está por vir, e que haveria, o seu primeiro rei teria um chifre notável. Alguns detalhes aqui. A visão enfatiza a velocidade, quando diz que ele vem tão rápido que as suas patas nem tocam o chão. E os 4 chifres, eles estão, tanto a velocidade quanto os 4 chifres, estão num paralelo muito similar à do leopardo do capítulo 7. Olha que coisa curiosa, né? O bode, ele vem do ocidente, ou seja, ele vem do leste, ok? Diferente dos medos, dos medos persas, que vem do oriente, o bode vem do ocidente. Ao derrotar Suzã, Alexandre assume o título de rei da Pérsia e captura os seus lendários tesouros, exatamente no local onde a visão acontece. É o local onde Alexandre domina os medos e os persas, assume o título de rei da Pérsia e captura os seus tesouros, e ele conquista e alcança um poderio muito grande após isso. No auge da sua força, no entanto, com 33 anos, Alexandre o Grande ele morre, e no seu lugar assumem 4 generais. Ele não tinha herdeiros, então assume os seus 4 generais, que são Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro. Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro, cumprindo assim com precisão aquilo que foi previsto no capítulo 8 do livro de Daniel. Aí vem o próximo elemento desta visão, que está no verso 9 até o verso 12, e do verso 23 a 26. Aqui diz o seguinte: de um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus, e atirou na terra parte do exército das estrelas e os pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército, suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe, e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. O verso 23 diz: no final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias, ou seja, mestre em disfarce,
Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo, com o intuito de prosperar. Ele enganará muitos. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se a um futuro distante. Pois bem, aqui nós encontramos mais uma vez a referência a um chifre pequeno, mais um paralelo com o capítulo 7. Como eu falei no começo, 2 animais são omitidos aqui. Lá na visão do capítulo 7, nós temos o leão, que é Babilônia, que aqui é omitido, talvez porque Babilônia já estivesse no seu ocaso e possivelmente a visão já estava mostrando o que iria acontecer a partir dali. Mas existe aqui a referência ao chifre pequeno e a omissão do reino que representa no capítulo 7 a Roma. Será que o chifre pequeno apresentado em Daniel 8 é o mesmo chifre pequeno apresentado em Daniel capítulo 7? Vamos lá. Primeiro, o chifre pequeno de Daniel 8, ele é apresentado como demonstrando arrogância e inteligência. Ele também quer usurpar o lugar de Deus. Isso ficou claro no texto que a gente leu aqui. O chifre pequeno, ele assume a prerrogativa de príncipe do exército e toma de Deus o holocausto contínuo. O que é o holocausto contínuo? É o sacrifício perpétuo. E o que é isso, gente? O sacrifício contínuo simbolizava a presença fiel de Deus entre o seu povo. Quando o chifre toma o sacrifício, ele se coloca no lugar de Deus. Ele usurpa a presença de Deus junto com o seu povo. E assim, queridos, olha lá, ele despreza a lei, ele lança a verdade por terra, e o chifre pequeno também persegue os santos. Lança a verdade por terra, também persegue os santos, e finalmente ele sucede os animais, e fica até o fim, até o momento do juízo, do selamento, até o fim, como o único poder. Portanto, quando a gente analisa essas características, não tem como a gente separar o chifre pequeno de Daniel 7 do chifre pequeno de Daniel 8. Eles com certeza representam o mesmo poder. Mas aí pode levantar uma questão. Mas no capítulo 7, o chifre pequeno surge a partir do animal terrível e espantoso. E no capítulo 8, aparentemente, ele surge a partir do reino da Grécia. Por que há essa diferenciação? Acontece que tem um pequeno detalhe ali no verso... tem um pequeno detalhezinho ali no verso 8, que a gente acabou passando por alto. No verso 8, nós encontramos a referência a 4 ventos. E aqui nessa referência a 4 ventos, nós encontramos aqui no verso 9 a expressão de um deles. Ou seja, os 4 ventos, ele aponta a ideia de que o chifre pequeno surge de um dos ventos e não dos chifres que está no bode. Ele surge a partir dos ventos, porque aqui no capítulo 8, os 4 ventos nessa imagem vêm para representar os 4 animais. E o chifre pequeno surge desses ventos e não dos chifres do bode. Ok? Ficou claro aqui? O chifre pequeno surge a partir dos ventos, não a partir do bode. E os ventos representam os 4 reinos. Por que Daniel não menciona, ou a visão, no caso, a visão não menciona os demais animais? Porque o foco da visão está no carneiro e no bode.
O assunto central do capítulo 8 não é a história do mundo e a sucessão dos reinos. O assunto central do capítulo 8 é o juízo de Deus. Eu falei para você que, apesar da temática ser similar, ser parecida, no capítulo 8 a ênfase é no juízo de Deus, é no dia do juízo, ok? E por isso ele enfatiza o carneiro e o bode. A razão para Daniel omitir os demais reinos é o fato de que o contexto do capítulo está ligado ao dia da expiação, o Yom Kippur. E nesse dia, quais eram os animais que eram sacrificados em Israel? Exatamente o carneiro e o bode. Veja que até na simbologia que é apresentada no capítulo 8, existe uma referência ao dia da expiação. Agora, será que o dia da expiação, de fato, é o dia do juízo? Vamos ler um pouquinho aí? Vamos lá, verso 13, verso 14 e verso 26. Vamos ver aqui a representação, essa parte do capítulo. Da visão. Então ouvi dois anjos, verso 13, conversando. Lembra que eu falei no começo? Eu vi, e agora no verso 13 ele não viu, ele ouviu. Eu ouvi dois anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário? A rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado. E algumas outras versões diz: será purificado. Você vê que quando a gente analisa com carinho, com cuidado, a parte anterior, como começa a ficar muito claro para nós? Na hora que o chifre pequeno é exaltado, a Bíblia diz que o poder é dado a ele. Perceba que o poder lhe foi entregue, ou seja, Deus está no controle da história. Ele não é pego de surpresa. E os anjos agora conversam e dizem: até quando vai durar esse absurdo, essa abominação, o poder ser entregue, os filhos de Deus serem perseguidos, a verdade sendo pisada por terra? Até quando isso tudo vai acontecer e esses reinos vão passar impunemente? Então a visão responde: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será então purificado. O verso 26, eu já li anteriormente, mas vou repetir: a visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois se refere a um futuro distante. Ok? Muito bem. A cena é claramente associada ao dia do juízo. A seguir, Daniel ouve dois anjos conversando. E na conversa é perguntado sobre o período de domínio do chifre pequeno. É incrível a semelhança de obras do chifre pequeno em Daniel 7 e Daniel 8. Mas no capítulo 8 é feita uma menção de tempo: 2.300 tardes e manhãs, e então o santuário seria purificado. Olha que coisa curiosa. Olha a comparação do capítulo 7. No capítulo 7, conforme a gente estudou semana passada, então nós encontramos animais representando reinos. No capítulo 8 também. No capítulo 7 nós encontramos um chifre pequeno que assume poder, pisa na verdade e tenta usurpar o lugar de Deus. No capítulo 8 também. No capítulo 7 nós encontramos uma cena de juízo. E no capítulo 8, seguindo o paralelo, nós encontramos uma cena de purificação do santuário. Perceba que o conceito de purificação do santuário e de juízo, eles estão intimamente ligados. Vamos falar um pouquinho sobre o ritual da purificação, o dia do Kippur, o dia da expiação. E vamos tentar entender para ver se tem elementos relacionados com o juízo. Eu não vou ler aqui, mas essa descrição dos eventos relacionados ao dia da expiação está em Levítico capítulo 16. Aqui, primeiramente, diz a Bíblia que há uma separação dos dois bodes, um puro e um impuro. Perceba que há a definição de puro e impuro no dia da expiação. No dia da expiação também, o destino desses bodes separa eles. Um é para sacrifício, o outro é para ser solto no deserto, para morrer, né, no deserto.
No dia da expiação existe a obrigação do jejum, existe o afligir a alma, um senso de contrição, existem múltiplas aspersões do sangue e existem as abluções. Todos esses elementos são elementos relacionados a um cenário de julgamento. O dia da expiação, ele também tem uma conotação cósmica. Ele não está só associado a um julgamento específico, por exemplo, no caso do dia da expiação, ao povo de Israel. O dia da expiação ele tem uma conotação cósmica, ou seja, envolve todo o cenário do mundo. A purificação do santuário tem uma abrangência que envolve toda a terra. E por isso, no verso 14, a gente encontra a expressão tarde e manhã. Essa expressão, tarde e manhã, ela só aparece aqui e mais um trecho da Bíblia. Você sabe qual é? Na criação. Olha aqui, fazendo uma referência direta à criação. Essa expressão tarde e manhã está apontando lá para a criação. O Deus que julga é o Deus que cria. É o fato dele ser o Criador que dá a ele autoridade para julgar. O Deus que julga é o Deus que cria. Agora, quando acontece esse julgamento? No capítulo 7, o juízo é colocado após 1798. Você está lembrado? O estudo de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo que a gente viu semana passada. No capítulo 8, é ainda mais preciso essa localização do tempo, porque no capítulo 8 nós encontramos a designação de que depois de 2.300 tardes e manhãs, ou seja, na criação, tarde e manhã representa um dia, 2.300 tardes e manhãs é referência a um dia, e em sentido profético, já discutimos isso semana passada, um dia representa um ano, portanto 2.300 tardes e manhãs refere-se a um tempo de 2.300 anos. Não existe referência aqui sobre onde começa, não nesse capítulo, não existe referência aqui sobre onde começa a contagem desses anos. Essa referência a gente vai encontrar no capítulo 9, e é na semana que vem que a gente vai saber então como começa. Mas existe aqui a contagem de tempo, para que Daniel e todos aqueles que estudarem a revelação possam saber que 2.300 anos após o começo dessa contagem de tempo, o juízo de Deus iria acontecer, o grande dia da expiação. A única referência aponta para o tempo do fim. Muitos anos depois de Daniel receber a visão, a única referência que o capítulo 8 tem é que esta data, esse cenário está apontando para dias que estão bem à frente do tempo de Daniel. Por isso vem a ordem de Deus dizendo: cele a visão, porque este evento se refere a dias ainda muito distantes. Dias muito distantes. Queridos, concluindo, juízo no capítulo 8 é sinônimo de libertação do oprimido. Veja você que à medida que a visão vai construindo o cenário, constrói o cenário de dominação. Essas nações como Medo-Pérsia, essas nações como Grécia e como Babilônia e Roma, elas oprimem o povo de Deus. E o juízo é a solução de Deus para livrar o povo da opressão. No caso do juízo final de Deus, nós não estamos falando da opressão de um reino, de um rei, mas nós estamos falando da opressão do pecado. O capítulo 8 de Daniel é a promessa de que o pecado que tanto nos oprime, ele começa a sua derrocada final no momento em que o juízo é realizado. Esse assunto do juízo faz muita gente ficar com medo, mas o juízo deveria fazer a gente ficar feliz. O juízo não está aqui para causar incerteza, o juízo está para trazer esperança, porque juízo significa que o oprimido, ele deixa de ser oprimido e que o opressor é destruído. No caso do juízo final, o opressor é o pecado e o oprimido é cada um de nós. Queridos, algumas aplicações. Quais são as lições que a gente tira desse capítulo extraordinário? Primeira lição: Deus é o Criador.
Isso significa que Ele tem autoridade sobre a criação. Nós somos criatura. Nós fomos criados por Ele. Isso mostra que eu não sou fruto do acaso. Deus tem um propósito especial para a minha vida. Ele conhece os meus problemas. Ele sabe a opressão que o pecado faz dentro do meu coração, dentro da minha mente, dentro da minha vida. E Ele promete, assim como Ele me criou, assim como Ele morreu por mim e por você, Ele promete restaurar. Ele promete transformar o oprimido em exaltado, o humilhado em libertado. Por quê? Porque Ele criou e Ele salva. E Ele fez você para um propósito especial. A terceira lição que a gente encontra é que Deus é o juiz. Só Ele pode me livrar da opressão do pecado que me aflige. Deus é o meu juiz. E Ele é o que me liberta da opressão do pecado. E por fim, o juízo é uma mensagem de esperança para você e para mim, que todo mal vai ter o seu fim. Talvez eu estou falando para alguém nesse momento, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas talvez eu estou falando para alguém que está se sentindo oprimido pelas consequências do pecado. Nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo um momento de muita destruição, de muitas mortes, de muito sofrimento, e não tem como a gente escapar disso. Mas o juízo é uma promessa de que o mal que hoje a gente não consegue escapar, um dia nós seremos libertos. Hoje, oprimidos, amanhã, libertados. Eu quero que Deus seja o meu juiz. Eu quero que Ele venha para me libertar, para tirar a opressão do meu coração e da minha vida. E você também almeja que o juízo de Deus seja efetuado o mais rápido possível, para que de uma vez por todas, você e eu que somos oprimidos pelo pecado, possamos ser libertos na justiça de Cristo. Que Deus abençoe você. Eu quero fazer uma oração. Eu quero colocar a sua vida nas mãos de Deus nessa noite. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque a mensagem de juízo é uma mensagem de esperança. É uma mensagem de que aquilo que nos oprime, o pecado que nos destrói, que nos tira a liberdade, serão de uma vez por todas vencidos. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor Deus, e pedimos que o Senhor seja não somente o nosso Deus, o nosso Salvador, mas que o Senhor seja o nosso juiz, e que o Senhor retire de nós o pecado que nos aflige, que nos ataca, que nos oprime. Visita a vida e a família de cada pessoa que me escuta nesse momento. Dá-nos, Senhor Deus, a Tua bênção e a Tua paz. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Eu espero você na próxima semana, onde nós vamos estudar o capítulo 9 do livro de Daniel. Até lá.